Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é sexta-feira, dia 30 de maio de 2025. Nós estamos aí nos aproximando das 9 horas da manhã e eu já falei sobre esse assunto, mas vou falar sobre uma outra questão junto deste assunto, que já vem sendo relatado no Antigo Testamento. O profeta Isaías no capítulo 44, Jeremias no capítulo 23. E depois nós temos o próprio Jesus falando em Mateus 7, Mateus 24, e o apóstolo Paulo e algumas referências de seus escritos nas cartas à comunidade que estava em Corinto e algumas recomendações a Timóteo. É sobre falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Mas o que eu venho abordar no dia de hoje, para nós termos uma reflexão, é Mateus 24, a partir do primeiro verso até o versículo 4, que Jesus faz uma recomendação, uma advertência aos apóstolos. Isso serve para todos, não somente para aquelas pessoas que estavam junto com ele naquele momento, porque a palavra ela transcende o tempo e o espaço e chega até hoje. Então, acautelai-vos que ninguém vos engane. E nesse sentido de sermos cautelosos, de vigiarmos e orarmos, de ter entendimento e percepção, é de que Jesus, o Cristo de Deus, e Jesus, o homem terreno, o Deus homem na terra, ele não fundou nenhuma congregação, ele não fundou uma religião. Jesus veio trazendo consigo uma essência divina do trono da graça e da glória, sendo humilde para mostrar para as pessoas uma forma de caminhar na terra, um caminho. E esse caminho ele mostrou para que quem entendesse ele naquela época e depois dele sendo assunto aos céus, depois ele enviando o seu Espírito Santo para consolar, confortar e justificando-nos pela fé nele, sendo transformado em tempo e andando após ele, ouvindo a sua voz, a voz do bom pastor. E nesse caminho que é a luz, a verdade, o amor e a justiça, ter um reencontro com a criatura com o Criador, nós com Deus, uma reconexão. Essa é a religião. Embora que Tiago tenha dito, olha, a verdadeira religião é visitar as viúvas nas suas necessidades, ajudar os órfãos também dentro das suas dificuldades, isso é estar no próximo, vendo Deus no próximo. Isso é uma religar com o Criador, a criatura com Deus, fazendo a obra, não a obra de tirar escala uma congregação ou está pagando voto, a qual nós somos incapazes devido às nossas falhas, porque nós não somos perfeitos. Perfeito é Deus. E essa é a essência divina que está em nosso ser, que deveria estar ao menos em nossos corações, para que entendêssemos e não fôssemos ludibriados e enganados por outros. Falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas e religiões diversas que existem na Terra. Não somente denominações cristãs, que elas variam de acordo com aqueles homens ou mulheres que, interpretando um versículo de um texto, fundaram igrejas. E muitas delas não tem nada a ver com Jesus. Jesus fica fora do templo, porque é somente uma questão de chamar um povo que se tornasse adepto daquela religião, um grupo que satisfaça as suas vontades, os seus egos, dentro de um contexto cultural, de costumes e hábitos de uma localidade. E ali fazem as suas reuniões. Digo que é ruim, não posso dizer. Digo que é bom, não posso dizer. Isso está dentro da convivência com as pessoas, entre elas, e entendendo Jesus no caminho. Se Jesus está dentro do templo, dentro dos corações, saímos para fora do templo
e aplicamos aquilo que Jesus ensinou. E aí nós vamos fazer essa reconexão com Deus, o Criador. Então, acautelai-vos que ninguém vos engane. Nós temos diversas religiões, e eu não vou falar somente dentro do contexto para dizer que essa é certa, essa é errada, não, de forma alguma, mas cada um com a sua percepção e seu entendimento, pelos frutos. Se você é cristão, vai entender. Se você não é cristão e professa outra fé, eu não vou estar julgando também, porque você vem de uma outra cultura, de outro povo, ou veio de outro país, as suas raízes estão lá, e entendeu que fosse melhor estar nesse grupo. Assim eu tenho o brahmanismo, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, o kardecismo, candomblé e tantas outras religiões no mundo, e cada uma dentro de um aspecto cultural, hábitos e costumes e tradições, e que permeiam dentro das raízes de uma família que veio de uma localidade, de uma região. Todas elas podem contribuir e todas elas podem afastar. Então, acautelai-vos que ninguém vos engane, se vestindo de ovelha e sendo lobos vorazes. Outros vêm já com empoderamento circunstanciado pela matéria, pelo conteúdo da riqueza, e outro com os templos adornados de ouro, sentado em tronos como se fossem reis. E nós sabemos dentro da história da humanidade o que é isto, o que aconteceu em épocas diferentes e não muito distante dos tempos a qual nós estamos, que são os enganadores, que afastam verdadeiramente as ovelhas do aprisco e do caminho de Jesus. Aí falando dentro do Cristo, do que é o cristão, né? Não o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foi Constantino em 315, 317, se não me falha a memória. Então Jesus, falando dentro do grupo dos que professam Cristo, que realmente entendam Cristo dentro da sua essência, que não sejam enganados, porque dentro do campo da religião e dentro do campo político é um campo sistêmico, é um campo sistemático para engodar, ludibriar e manipular, e depois cabrestear. Nós temos a liberdade condicionada pelo Espírito que nos foi concedido pela graça e misericórdia de Deus através da morte e ressurreição de Jesus, o Cristo de Deus. E entendendo Jesus no seu caminho, na sua essência, na sua pureza, na sua verdade, na sua luz, no seu amor e na sua justiça, que nos concede vida em abundância, isso não quer dizer que vamos ser eternos ou que teremos tudo de mão beijada, de forma alguma. É pelo esforço nosso, pela nossa perseverança, que nós somos transformados de dia em dia, um após o outro, dia passando, desvendando o véu dos corações e que está em nossas vistas, tirando a cegueira e o agravo dos ouvidos para compreendermos compreendermos o que acontece, ouvirmos o que é dito e sermos transformados em uma nova criatura. E essa percepção que nos concede de forma imerecida, mas por aquilo que percebemos e entendemos, que estando em Cristo nós estamos na igreja, porque nós estamos enxertados nessa videira, e através dessa enxertia, a essência que é o Espírito de Deus que entra em nossa vida como uma seiva de uma árvore, para que a gente tenha vida e também produza alguma coisa em nossa caminhada. E produzindo bons frutos. A árvore é conhecida por isto, e quando não produz, também é conhecida como não produz. E quando produz frutos maus, também é conhecida porque produz frutos maus. Acautelai-vos que ninguém vos engane, que você não seja
mais um manipulado, mais um enganado, mais um engodado. Porque as lideranças pensaram alguns versículos e fundaram as suas igrejas, não de Jesus, que Jesus não tem nada a ver com essa bagaça. E aí uma foi lá em 314, 315, uma outra foi 600 e pouco. E também lembrando dos muçulmanos, né, do grupo islâmico, também é outra religião. E dentro de, em época, um homem, uma mulher lê, estou falando do cano sagrado, Antigo e Novo Testamento, lê um versículo, interpreta conforme a sua vontade e funda uma denominação religiosa. E aí nós temos muita confusão, é uma Babel. E algumas divergem uma das outras, grupos separados um dos outros, e dizem que falam de Deus e fazem a obra para Jesus. E mostram alguns sinais ainda, e depois querem se justificar pela própria Escritura que estão certos. Olha, diz mesmo Jesus que Satanás se transformaria em um anjo de luz, enganaria muitos, e que ele reconhece Deus, mas não obedece. Ele treme diante de Deus, mas aqueles que não têm essa graça de entender, porque está inchado com a sua vaidade e com os seus próprios desejos, concupiscências, como Tiago diz em sua carta, que fazem porque querem, porque é o desejo que está nele ou nela. Ele é seduzido, engodado pelas suas próprias paixões e desejos, então faz parte daquele grupo. Vai lá, porque busca coisas que não tem nada a ver com Jesus, nada que Jesus falou, ou ensinou, ou disse. E Jesus foi perseguido, odiado, porque falava a verdade, porque combatia as heresias, porque curava os doentes num dia específico, e para ele não tinha dia específico, porque ele, sendo Deus, e é Deus, o que valia mais? A pessoa ou uma data? A pessoa. Então, em Jesus, quem é cristão deveria compenetrar-se nessa essência espiritual de Jesus e entender a sua mensagem. Que tudo é bom na medida que nós tenhamos o controle. Porque Paulo mesmo diz que tudo é lícito, mas nem tudo é proveitoso. Paulo também diz que uns são de Paulo, outros são de Pedro, outros são de Apolo, nenhum e nem outro, mas que Deus é que dá o crescimento, que um planta, outro rega, e Deus que dá o crescimento. Jesus também disse: aqueles que é com ele não é contra ele. E ele também diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Costumes, hábitos e tradições são coisas culturais de nações, de povos e de famílias. Isso não é errado. Que a reconexão com Deus seja essa religião de religar-se com o Criador de uma forma colocada por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, sem um outro que queira representar Jesus ou queira se colocar entre Deus como se ele fosse esse caminho. Se você não for por esta congregação, se você não tiver ali,
se você não fizer parte desta igreja, se você não está nesta religião, você não vai chegar a Deus. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Que Deus abençoe tua família, os teus projetos, a tua casa. Deus abençoe os teus pensamentos e te dê sabedoria, graça, luz, ação. E que busque em Deus, através de Jesus o Cristo, essa reconexão, religar com o Criador por Jesus, porque tem muitos falsos, enganadores, ludibriadores, que estão satisfazendo a sua carne, as suas paixões e desejos relacionado ao mundo material, usando o nome de Deus, de Jesus, às vezes até do Espírito Santo. E muitos deles sabem que estão fazendo isso errado, mas continuam, porque estão se deleitando com aquilo que os membros trazem para esses lugares e ao enriquecimento, deles e o empobrecimento espiritual dessas pessoas e daqueles que estão nas lideranças fazendo todo esse jogo, toda essa manipulação. Que cada um faça o seu discernimento, que cada um faça a sua introspecção, olhe para dentro, olhe à sua volta e olhe os frutos que estão sendo produzidos. Nós precisamos sim um dos outros, mas não para derrubar, não para enriquecer, não para enganar, mas para ajudar, auxiliar e ter essa essência de Deus através do seu Espírito Santo em nossos corações, que ilumina a nossa mente e que nos dá o discernimento e a sabedoria. Shalom.